Olá, amigos. Sejam bem-vindos ao estudo do Evangelho. Vamos conectar-nos com a espiritualidade, com Deus, o nosso Criador, e com o Mestre Jesus, que é o nosso irmão mais velho, num momento de muita paz, harmonia e muito amor fraterno. Não se esqueça de se inscrever neste canal, de dar um gostei e de partilhar este vídeo. Se quiser, também pode deixar os seus comentários em baixo. Vamos então dar início ao nosso trabalho, convidando todos a ligarem-se em pensamento com a espiritualidade, pensando em Jesus ou em Deus. Vamos então fazer a prece de abertura. Pedimos a Deus permissão para que os benfeitores nos acompanhem no trabalho de hoje, que instruam e iluminem a todos aqueles que irão participar neste estudo do Evangelho. Que a vibração do Mestre Jesus possa ser sentida no coração de todos. Agradecemos a Deus e ao Mestre Jesus por mais esta oportunidade. Que assim seja. Vamos então fazer a leitura de um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo. Escolhemos o capítulo 13. Que a mão esquerda não saiba o que faz a direita. O óbolo da viúva. Estando Jesus sentado diante do baú de ofertas, ele viu de que maneira o povo colocava ali o dinheiro. Muitas pessoas ricas depositavam bastante. E veio também uma pobre viúva que ofertou apenas 2 pequenas moedas no valor de 1/4 de tostão. Então Jesus, chamando os seus discípulos, lhes disse: Em verdade eu digo a vós que essa pobre viúva deu mais do que todos aqueles que tinham feito a sua oferta. Porque todos os outros deram do que estava sobrando. Mas essa viúva deu da sua indigência. Deu mesmo tudo o que tinha, e que lhe restava para sobreviver, para dar aos pobres somente o resto. Essa segunda intenção, que talvez essas pessoas escondam de si mesmas, mas que encontrariam no fundo dos seus corações, se elas quisessem revistá-lo, anula o mérito da intenção. Porque a verdadeira caridade pensa nos outros antes de pensar em si. Nesse caso, o ápice da caridade seria procurar no seu próprio trabalho os recursos que lhe faltam. Pelo emprego de suas forças, da sua inteligência e dos seus talentos, para realizar as suas generosas intenções. Aí estaria o sacrifício mais agradável ao Senhor. Infelizmente, a maioria vive a sonhar com os meios mais fáceis de se enriquecer rapidamente e sem sofrimento, correndo atrás de quimeras, como a descoberta de tesouros, uma sorte aleatória favorável, o recebimento de heranças inesperadas. O que dizer daquelas pessoas que esperam encontrar cooperadores entre os espíritos para os ajudar nos interesses desse tipo? Seguramente elas nem conhecem nem compreendem o objetivo sagrado do Espiritismo. E ainda menos a missão dos espíritos a quem Deus permite se comunicar com os homens. Com isso, elas são punidas com decepções. Aquelas cuja intenção é pura de toda a ideia pessoal devem consolar-se com a sua impossibilidade de fazer todo o bem que desejariam. Pela ideia de que o óbolo do pobre, de quem dá-se sacrificando, pesa mais na balança de Deus do que o ouro do rico que dá sem se privar de nada. Sem dúvidas, a satisfação seria grande em poder socorrer largamente a indigência. Mas se essa satisfação é impossível, é preciso conformar-se e limitar-se a fazer o que é possível. Ademais, será que é só com ouro que podemos enxugar as lágrimas? Deveríamos ficar inativos só porque não possuímos ouro? Aquele que quiser sinceramente tornar-se útil aos seus irmãos encontrará 1000 ocasiões. Que ele procure tais ocasiões. E as encontrará. Se não for de uma forma, será de outra. Pois não há ninguém que, no pleno gozo das suas faculdades, não possa prestar um serviço qualquer. Oferecer um consolo. Suavizar um sofrimento físico ou moral. Dar um passo útil. Será que, na falta de dinheiro, cada um não dispõe do seu esforço, do seu tempo e do seu repouso,
de que possa compartilhar uma parte. Também aí está o óbolo do pobre, o meio centavo da viúva. Comentário. O trecho de hoje tem como tema o óbolo da viúva, que é um tema muito importante, porque nos ensina mais uma vez a ver a qualidade do ponto de vista interior. Neste episódio, Jesus estava sentado em frente ao lugar onde se faziam as oferendas no templo. Ele observava as pessoas fazendo as suas doações. Muitas davam grandes quantias. Mas surgiu uma senhora que deu apenas 2 moedinhas. Jesus então disse aos seus discípulos que aquela senhora dera mais do que todos os outros, porque ela deu da sua própria necessidade, enquanto os outros davam do que sobrava. O ensinamento de Jesus não é que devamos dar dinheiro sem necessidade, mas sim que a verdadeira caridade vem do coração. Fazer a caridade com o que sobra é bom, mas não é o ideal. O verdadeiro mérito está em fazer o bem com sinceridade, mesmo que custe um pouco da nossa própria necessidade. Muitos esperam enriquecer para então fazer a caridade, porque pensam que assim poderão doar o que não lhes fará falta. Mas isso vai contra o ensinamento do nosso Mestre Jesus. Todos nós temos a capacidade de ajudar, seja com o que temos ou com o que somos. Podemos fazer tanto a caridade material quanto a moral. Não é apenas o dinheiro que serve para ajudar o próximo. Ouvir alguém, dar um conselho, fazer uma oração, tudo isso é caridade. O mais importante é fazer a caridade com o coração, sem segundas intenções. Infelizmente, muitas pessoas fazem a caridade esperando algo em troca, seja uma recompensa espiritual ou material. Mas quem age assim, com certeza, terá uma grande surpresa. Devemos agir com sinceridade, fazendo o bem pelo bem. Existe uma grande variedade de formas de ajudar o próximo. A caridade moral inclui escutar, aconselhar, orar, ter paciência, ser indulgente, ser amigo. E sempre que possível, também devemos praticar a caridade material, oferecendo alimento, roupa, abrigo, entre outros. Como o texto diz, aquele que deseja sinceramente tornar-se útil encontrará 1000 ocasiões de o fazer. Todos nós temos essa oportunidade, não apenas os ricos. Prece final. Finalizando o nosso trabalho de hoje, vamos agradecer a todos aqueles que participaram neste Evangelho, particularmente aos benfeitores espirituais que nos assistiram e instruíram. Pedimos ajuda para colocar em prática os ensinamentos aqui aprendidos por todos e que possamos sentir-nos fortificados na prática do bem e do amor ao próximo, tal como Jesus nos ensinou. Pedimos também ajuda para os nossos irmãos sofredores, especialmente os que estão em grande sofrimento, e o perdão para eles, e por qualquer falha que possamos ter cometido com eles. Pedimos ajuda para afastar os maus pensamentos e perseverança para não darmos abertura a nenhum espírito perturbador que queira nos induzir ao mal. Que Deus, o nosso Criador, o Mestre Jesus e a espiritualidade superior possam nos guiar no caminho do bem e nos envolvam no seu manto de muita luz e amor. Terminado o estudo do Evangelho de hoje, agradecemos por ter assistido a este conteúdo. Não se esqueça de partilhar e dar um gostei a este vídeo. A maior caridade que podemos fazer pela doutrina espírita é a sua divulgação. Assim, daremos a oportunidade para os outros conhecerem também a doutrina espírita. Muito obrigado, meus amigos, e até a próxima.